Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de entrevista no nosso Chave Mestra. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que nós estávamos esperando. Só que hoje estou sozinha. A minha parceira Cíntia não está conosco. Um beijo, Cíntia. Mas semana que vem a gente estaremos aqui. Gente, antes da gente começar essa entrevista que vai ser incrível, se prepara, fica aqui até o final, mas eu preciso te dizer uma coisa. Clica aqui, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, curta, compartilha, envia esse vídeo para a sua amiga, porque ela não pode perder. Nós vamos hoje falar sobre saúde mental e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Fique aqui com a gente até o final, mas não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? E antes da gente começar essa entrevista com essa profissional maravilhosa, que eu particularmente sou fã, eu quero te dizer uma coisa. Toda sexta-feira o nosso podcast está no nosso canal Chave Mestre, também está no nosso Instagram. Segue a gente lá, segue as nossas convidadas também, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. E vamos juntos para essa entrevista de hoje com a nossa querida doutora Daniele Weissman, porque é muito difícil esse nome. Daniele Weissman. E ela é psiquiatra e ela vai trazer aqui hoje uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito bacana sobre saúde emocional. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, é um grande prazer estar por aqui. Eu estou muito feliz, eu amo, estava ansiosa. Sim. É difícil bater a agenda, mas a gente sempre dá um jeito e a gente finalmente conseguiu marcar. É verdade. Seja muito bem-vinda, a gente estava ansiosa também pela sua presença. Uma pena, minha amiga Cíntia não está aqui com a gente hoje, mas não vai faltar oportunidade. Um beijo para ela. Eu volto. É só me chamar que eu volto. Eu sou fácil. Eu acho que, como o Hugo disse pra gente, a gente pode ser parte 1, parte 2, parte 3. Né? Adoro a ideia. E aí, Dani, eu quero que você traz pra gente, primeiro você apresente para o nosso público, né? Quem é a doutora Daniele? Então, meu nome é Daniele, eu sou médica, tenho 29 anos. Sou empreendedora também, né? Sim. Atuo em outros ramos que não da saúde mental. E sou uma apaixonada pela saúde mental. Faço terapia, né? Sim, tenho claro. Minha psicóloga. Tenho que falar isso porque isso está no meu currículo. Tem que estar no meu currículo. E sou uma apaixonada por saúde mental. Eu falo que, na verdade, a psiquiatria me encontrou, porque eu nunca pensei em fazer psiquiatria, nem durante a faculdade. Não pensei em fazer psiquiatria. Eu nunca tive dúvida de que eu deveria ser médica, apesar de ter passado 6 anos sofrendo bastante, porque minha mãe é bipolar tipo 2. Então, eu passei a faculdade, minha mãe ficou deprimida os 6 anos, enquanto eu estava na faculdade, porque eu sou filha única, de mãe viúva. E nunca pensei em fazer psiquiatria, e quando eu voltei, entrou a pandemia. Eu me formei em janeiro, entrou a pandemia em março. E aí eu não sabia o que fazer e tal. E aí, um determinado dia, minha mãe chegou em casa e falou: Daniela, por que você não faz psiquiatria? Eu falei: boa ideia, vou fazer. E foi assim que a psiquiatria me encontrou. Juro pra você. Interessante. E assim, realmente me encontrei, me apaixonei, porque uma coisa eu sempre disse: eu gosto muito de falar. Vocês vão perceber. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de me comunicar. Eu gosto muito de ouvir o paciente. E eu sempre quis alguma coisa na medicina que pudesse falar com o paciente. Sim. As pessoas falavam: mas você não quer medicina intensiva? Não, gente, eu quero um paciente que converse comigo, que fale comigo. Que legal. E aí foi assim que eu cheguei na psiquiatria. Que interessante. Essa pergunta seria a próxima. Como que você chegou na psiquiatria? Que bom. E o que mais te encantou nessa área da psiquiatria? Né? Eu sei que tem todo um contexto, mas o que mais te chamou, ganhou seu coração para você dar continuidade, apesar que foi uma sugestão da mãe? Cara, na verdade, eu acho que o que me encantou foi começar a atender os pacientes e ver a transformação de vida que a gente pode contribuir. É o que eu sempre falo: não sou eu que faço, é um conjunto. Psicólogo, médico, exercício físico, alimentação. Mas quando você recebe um paciente que está deprimido, com pensamento suicida, que não vê mais sentido em viver, que está completamente disfuncional, e quando aquele paciente melhora, é uma coisa assim que não tem explicação. Eu sempre falo: gente, eu gosto de dinheiro, não sou hipócrita, eu amo dinheiro, mas aquela sensação do paciente, eu vou buscar o paciente na porta sempre, né? E aí o paciente entra, eu vou perguntando: e aí, como é que você tá? E o paciente fala: eu tô bem. Quando ele fala eu tô bem, aí eu olho e falo: tá bem mesmo? Aí ele fala: tô. Minha vontade de falar: yeah! Sabe? Exatamente. Cai muita felicidade, porque
ajudar a mudar a vida das pessoas é uma coisa indescritível. Então, isso alimenta, acho que o nosso cansaço alimenta tudo. Sim, porque dentro da questão quando você se forma e logo vem a pandemia, né? Eu me lembro, Dani, você falou agora, eu me lembro que eu acho que eu te acompanhei na rede social nesse período. Você dava plantão, não dava? Muitos plantões. Eu lembro de alguns vídeos que você fazia, questão da pandemia mesmo, relacionado, né? Ajudei muita gente com Covid, as pessoas mandavam mensagem. Sim, eu lembro me perguntando o que eu faço. Eu falava, vai para o hospital, orienta, oximetria, usa o oxímetro, fica de 4 em 4 horas, isso aqui, não, orientei muita gente nessa época, mas eu não me assumia blogueira, não. Agora eu me assumi influenciadora, que eu adoro, mas eu não me assumia, não. Mas eu sempre gostei muito de me comunicar. Então, sim, eu dava muito plantão nessa época, trabalhei em todos os hospitais da cidade, e eu tenho essa coisa um pouco workaholic, né? Um pouco intensa no trabalho. Tá demais, né, filha? Enfim, eu tô tentando. Eu falo pra minha mãe, pra minhas amigas, meu marido, tipo, olha, na época, saí do plantão de terça-feira, hein? Agora eu não trabalho mais terça-feira. Aí todo mundo, tá bom, Daniele, 2 meses depois eu falava, então, gente, surgiu um negócio aqui na terça-feira, ninguém me leva a sério. Mas por quê? Porque o propósito é maior, né, Dani? Quando você se conecta com vidas, quando você se vê transformando outras vidas através da sua profissão, que é um dom, né? Sim. Porque as pessoas não escolheriam ser psiquiatra porque vou ganhar dinheiro somente. Sim. Não precisa faz sentido, né? ter uma paixão por pessoas, por querer ver aquelas pessoas bem, porque essa é a sua missão, né? Você trazer aquele bem-estar, e a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, o quanto que essas pessoas estáveis e ali chegaram para você de uma forma muito debilitada. Sim. Quando você ajusta através de uma química. E falando nisso, como é que você lida hoje com essa questão desse preconceito que as pessoas têm em relação à psiquiatra? Então, a gente tem, né, uma sociedade ainda muito preconceituosa, eu acho que no quesito saúde mental, no geral. Eu acho que pós-pandemia as pessoas se aproximaram mais da psicologia, verdade. Né? Eu acho que pré-pandemia isso era bem diferente. Pós-pandemia as pessoas aceitam mais o psicólogo, né? Já não tem mais tanto preconceito, apesar de ainda existir. Mas a psiquiatria ainda é um tabu, né? Porque a psiquiatria é muito nova, sabe? Medicamentosamente, né? Como especialidade, os medicamentos são muito novos, assim. A gente tem medicamentos de 30, 10, 15 anos, 50 anos. Assim, a gente está falando de muito pouco tempo para a medicina. Então, há pouco tempo atrás, a medicina era a medicina do paciente grave, do paciente psicótico, e que a gente não tinha muita medicação, a gente não tinha muito recursos. E aí o que se fazia era dopar o paciente, né? A gente não tinha, a medicina evoluiu muito, né? A medicina é muito nova da psiquiatria. Sim. Então, a associação que a gente faz é a associação do paciente esquizofrênico, do bipolar grave e que vivia cheio de remédio, porque a gente ainda não tinha talvez tanto conhecimento, não tinha tanto recurso, tanta medicação. Só que, principalmente pós-pandemia, isso muda muito, porque nós somos hoje o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Verdade. Uma das doenças mais incapacitantes. Hoje a paciente falou pra mim, eu tô tão ansiosa que eu tô paralisada. Você já viu isso? Eu falei, sim, porque a ansiedade paralisa. Sim. Quando ela é grave, ela paralisa. Então, assim, isso vem mudando, porque a gente vai entendendo hoje que quem procura psiquiatria não é só aquela pessoa com esquizofrenia ou bipolar grave. O ansioso, pessoa que tem depressão, TDAH, TEA. E a psiquiatria hoje tem uma outra visão, né? A gente não tem... Quanto mais, melhor. Pelo contrário, vamos buscar monoterapia. Quanto a prescrição for mais limpa, melhor. Um remédio. Isso. Tarja preta por tempo curto. 3, 4 meses, se for necessário. Então, hoje a gente já começa a ter uma visão diferente, tanto da população quanto da gente, mas ainda tem muito preconceito. As pessoas ainda acham que vão ao médico. Mas sabe uma coisa que é curiosa? Ninguém quer ir ao psiquiatra, mas o cardiologista pode prescrever antidepressivo. O ginecologista também. Não estou dizendo que tá errado não, tá, gente? Só tô comentando é que, verdade. Assim, as pessoas buscam no cardiologista, no clínico, no neurologista, mas o psiquiatra não. Exatamente. Aí já é demais, exatamente entendeu? Isso. Outra coisa que as pessoas fazem, não tomam antidepressivo, mas tomam tarja preta. Não tem medo do tarja preta. Eu falo, gente, vocês têm medo do negócio errado.
É Porque aí eu brinco, vocês mamam tarja preta e o que é para fazer direito não faz, entendeu? É verdade, você trouxe algo muito importante. Esses dias eu ouvi um profissional também, um psiquiatra, dizendo o seguinte: muitas pessoas também buscam a medicação para curar as suas dores emocionais e acreditam que vai ter a solução para os seus problemas tomando. Como a gente já conversou, eles tomam 2, 3 meses, estão ótimos, porque os sintomas foram controlados do corpo. E aí acha que está tudo bem, até o próximo gatilho que vai te derrubar novamente emocionalmente. E aí você busca uma outra medicação ou aumentar a dose dessa medicação. E aí, o que a gente faz quando a pessoa ainda não tem essa conscientização de que não é só tomar uma medicação? Sabe qual é a frase que eu mais ouço? Doutora, o remédio perdeu o efeito. Isso aí. 2 meses de um remédio que não é tarja preta, que não desenvolve tolerância pelo mecanismo dele, ele perdeu o efeito. E aí, a gente tem algumas questões em relação a isso, né? Quando a gente fala de tratamento de saúde mental, tratamento psiquiátrico, eu falo 2 coisas no consultório. Eu brinco que só o remédio resolvesse minha consulta ia custar R$5.000. O paciente ia entrar, eu ia medicar, ele ia tomar o remédio, ia mudar de vida, eu estaria milionária, o paciente muito feliz. E pronto, a vida seria perfeita. Eu falo isso com os meus pacientes. E não é. Não é assim. A medicação, eu uso essa frase, é a ponta do iceberg. Exato. Quando você olha para baixo da água, tem muita coisa que é tão ou mais importante do que o remédio. Porque quando eu tô falando de um quadro leve a moderado, você pode nem usar remédio. Sim. O problema é que as pessoas levam, em média, 9 anos num quadro de ansiedade para buscar ajuda. Depois de 9 anos, não dá para esperar 3, 4 meses na terapia. Somente, né? Precisa associar o remédio, porque aí a tampa já explodiu. Exato. Entendeu? Exatamente. Mas se a pessoa procurar antes, na psicoterapia, ela nem precisa chegar no remédio. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, que se o remédio fosse tudo, minha consulta ia ser R$5.000, a gente estava tudo resolvido. E não é assim, óbvio que não é. E a segunda analogia que eu faço para os pacientes entenderem é o seguinte: tomar o remédio sem terapia é como embolar todas as suas roupas, jogar no armário e ficar segurando. O remédio é a mão que segura. Exato, muito bom. Você tirou o remédio, bluf, cai tudo em cima de você. Então, se você não fizer terapia, você não dobra as roupinhas. Você não vai organizar as coisas. Você vai jogar a poeira para baixo do tapete. E aí vai parecer que o remédio... Aí você troca de médico. Isso. Aí você troca de remédio. Aí você troca a dosagem. Aí você diz que nada funciona. Porque muitas pessoas, a grande parte das pessoas, e aí aqui, gente, eu vou me ater mais à ansiedade e depressão. Não dá para generalizar o TDAH, o TOC, sim, enfim, mas na ansiedade e depressão, muitas pessoas desenvolvem esses transtornos como consequência, a grande maioria, como consequências de traumas da infância, experiências ao longo da vida, questões do trabalho, questões de relacionamento. E aí você quer tomar o remédio. O remédio vai equilibrar a química do cérebro, porque, gente, se você pegar uma ressonância funcional de um paciente deprimido ou ansioso, tem alteração na ressonância, uma ressonância funcional, não é a ressonância que a gente faz ali, a ressonância de estudo. Sim. Tem alteração, gente. Com certeza. Então, não é uma coisa tipo, né, eu controlo. Você não controla a noradrenalina, dopamina e serotonina do seu cérebro. Então, você precisa tomar o remédio. Só que tomar o remédio não vai fazer com que você reorganize e reprograme os seus traumas, as suas experiências, as suas crenças. Hoje eu atendi uma paciente pela primeira vez que trouxe para mim que a mãe dela falava que tudo era culpa dela. Isso é sua culpa. Isso aqui aconteceu porque é sua culpa. E aí, o que ela tem hoje? Um perfeccionismo absurdo. Sim. Não é um toque, é uma ansiedade, mas ela quer que tudo seja perfeito na vida dela, porque senão ela acha que tudo é culpa dela. Sim, senão vai falhar de novo. Exatamente. Aí eu vou medicar, os pensamentos vão desacelerar um pouco, ela vai conseguir racionalizar um pouco mais, mas ela vai continuar achando que ela é a culpada. E ela precisa reprogramar aquilo que foi programado. Desfazer as crenças. Isso aí é dessa parte que eu gosto. Eu acho que eu não sou a favor da pessoa só tomar medicação. Eu sempre falo isso lá na minha rede social, que eu digo o seguinte: você está esperando que uma medicação resolva os seus problemas. E não é mágica. A medicação vai estabilizar os sintomas do seu corpo, vai te ajudar muito. Só que se você não olhar para dentro da sua alma, tudo que você vem carregando, você vai só tapear. Exatamente isso que você falou. Exatamente isso. E aí, quando chegam para mim, os pacientes chegam para mim, a gente faz toda a avaliação, quando eu percebo, olha, não vai ter como a gente ajustar isso daí dessa forma, porque vai acessar os traumas, vai entrar em crise, não vamos conseguir estabilizar, vai parar o tratamento, porque eu não quero olhar para isso, então não vai dar, precisa estabilizar.
E aí é onde eu mando tudo para você. Maravilhosa, eu amo. E, assim, esse trabalho é muito importante. Sabe uma coisa que eu vejo também, assim, Sim. que muitos pacientes têm, aí vendo da minha visão do preconceito com a psicologia, né? Sim. Os pacientes não sabem nem que existem abordagens diferentes, psicanálise, terapia cognitivo comportamental, sim. DBT. E aí, às vezes, eles tiveram uma experiência que não foi tão positiva. E nem é porque o profissional é ruim. Eu brinco que o santo tem que bater, gente. Tudo na vida o santo tem que bater. Às vezes o santo não bateu. Mas a pessoa não tem o conhecimento daquilo e aí fala, hoje eu atendi essa paciente. Eu já atendei de tudo. Aí eu falei, quantas vezes você já foi? Eu já fui em 2 psicólogos. Eu falei, 2 consultas. 2 consultas. Não vai resolver. Não vai. Porque primeiro que você não cria vínculo em uma consulta, né? Você tem que ir conversando, você tem que ir criando vínculo com a pessoa. Você não vai chegar para um estranho na primeira consulta e contar toda a sua história, gente. Não vai rolar, entendeu? É um processo. E eu acho muito importante a gente também conscientizar. Eu conscientizo muito isso no paciente. Sim. Porque ele vai uma vez, não gostou... não gostou, ele não volta. Não volta. Ele não sabe como funciona o processo. Então, é importante a gente dizer como funciona o processo. Dizer como é que são as linhas, né, as abordagens terapêuticas, porque tem gente que se adapta mais a uma, tem gente que se adapta mais a outra. Enfim, então eu gosto muito dessa voz, por exemplo, que você traz aqui pra gente poder falar sobre isso, comunicar, que as pessoas entendam do que a gente está falando e comecem a, poxa, então talvez tenha sido isso, talvez foi a abordagem, vou testar outra abordagem. Caraca, me achei nessa abordagem, maravilhoso. Né? E momentos de vida diferentes, e momentos do transtorno diferentes também pedem abordagens diferentes. Sim, a gente tem uma paciente em comum, que inclusive foi ela que nos apresentou, e ela passou por vários profissionais, tentou de diversas formas, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, e a gente encontrou um caminho que conseguiu ajustar ela, tanto você dentro de poucas medicações a princípio, e eu com as técnicas, e ela está maravilhosa. E ela já disse para mim que você já vai começar a tirar a medicação. E é muito importante isso, porque a gente também tem uma ideia que uma vez que você entra no remédio, você nunca mais vai sair dele. Isso aí, gente, é uma isso crença. não é uma verdade. Quando eu tô falando de um paciente bipolar, de um paciente com esquizofrenia, até um TDAH, ele vai usar pro resto da vida. O TDAH é questionável, mas ele vai usar até pro resto da vida. Agora, um paciente ansioso, ele não precisa usar remédio pro resto da vida. Tem jeito, né? Ansiedade tem jeito. Se ele tá precisando, é porque tem alguma coisa errada. Né? Assim, na maioria dos casos. Claro. Gente, eu não posso generalizar, que eu estou generalizando. Mas, assim, uma ansiedade generalizada, com terapia, medicação, muitas vezes a gente tira esse paciente do remédio. Eu tenho vários pacientes que eu dou alta e que se mantêm bem. Então, assim, generalizando, não vai precisar. Um episódio depressivo na vida não precisa de antidepressivo pro resto da vida. 2 episódios depressivos não precisa de remédio pro resto da vida. A partir do 3º, sim. Aí a gente já precisa avaliar de deixar o remédio para sempre. Mas, assim, eu vejo que a psiquiatria e a psicologia, né, elas também levam muitas famas porque o pessoal não percebeu que a gente se atualizou, que as coisas foram mudando e que coisas que a gente fazia antes, na década de 80, 90, não fazia, que eu não era vivo, tô brincando, na década de 80, na década de 90, a gente não faz mais, entendeu? Sim. A medicina está constantemente evoluindo. E esse é um ponto muito importante, porque as pessoas acreditam, mas eu vou no psiquiatra tomar remédio, mas a minha tia toma remédio há 30 anos e continua doente. Sim. E aí você pergunta, quantas vezes ela vai ao psiquiatra no ano? Ela foi uma vez. Na verdade, não. Na verdade, foi minha mãe que deu para ela a gotinha. Ela nunca foi ao médico, aí ela toma gotinha. E consegue comprar e vai tomando, mas não trata aquilo. E aí ela vai ficar refém mesmo, né? 30, 40, 50, 60 gotas de clonazepam, né? Não falo marca, mas falo substância, clonazepam. Gente, medicações tarja preta, elas deveriam ser usadas por 3 meses. Olha que interessante, Dani. Assim como o Zolpidem. A minha mãe usou 20 anos. Olha. De bromazepam. Então, assim, por quê? Porque é desconfortável para o paciente sair do remédio. E aí é desconfortável para ele e é desconfortável para o médico ter que tirar. Mas a gente não pode ficar no conforto. A gente não nasceu para ficar no conforto. Sim, então, com certeza. Eu falo pro paciente, e aí, vamos tirar? E o paciente fica calmo. Eu respeito, óbvio, né? Mas eu tô sempre construindo a ideia de que aquele tarja preta precisa sair, de que aquele Zolpidem precisa sair, porque eles são... Aí o que acontece? Aí as pessoas também acham que é uma medicação horrível. Não é. Ela é muito bem indicada em uma determinada situação. Se você usar naquele momento, daquela forma, cara, é perfeito. Sim. É a melhor coisa que tem para um tratamento agudo, por exemplo, de uma crise de pânico. Não tem nada melhor, mas tem um tempo para tirar o remédio.
né? E como é que você passa isso para aquele paciente? Porque, no caso, ele acredita que ele se estabilizou com a medicação e quando você fala, a gente vai precisar retirar, como é que você consegue convencer de que se ele está estabilizado com terapia, com a medicação, ele já conseguiu ter um resultado legal, que é a hora de tirar e ele consegue abrir mão disso? Porque eu vejo também que vira uma bengalazinha, né? Vira. É engraçado, assim, que o primeiro paciente chega e aí ele fala... Hoje eu atendi uma paciente também, primeira vez. O que te traz aqui? Ela falou, minha psicóloga. Eu fui obrigada, porque ela falou que se eu não viesse, não ia continuar meu tratamento. Aí eu falei, tá bom. Então, as pessoas chegam muito resistentes. Muito. Não querendo o tratamento medicamentoso, achando que o remédio é, assim, um bicho de 7 cabeças. E aí, vou emendar. Não toma o remédio, mas está bebendo, está usando droga, Sim. está comendo descontroladamente, jogando, pornografia, compra, mas tomar o remédio não, né? Exatamente, isso é muito real, Gente, muito comum. Hoje eu atendi, é porque eu atendi 3 pacientes novas antes, viu? Outra paciente que tá bebendo todo dia. Ela veio tranquila para aceitar o remédio, mas tô falando assim, tá bebendo todo dia. E aí, por quê? Porque a química do cérebro tá completamente desregulada, entendeu? Sim. E aí ela busca no álcool o prazer que ela tá tentando buscar uma dopamina, que o pessoal fala dopamina barata. Enfim, mas não toma remédio, mas bebe, fuma e faz todas as outras coisas. E aí, quando o paciente chega, ele chega assim, eu não quero remédio. Aí eu convenço, dou o remédio. Aí ele volta na outra consulta, 2 consultas depois e fala, por que eu não comecei isso antes, gente? Escuta muito isso. Por que eu levei tanto tempo para começar o tratamento? Porque ele viu que ele não ficou dopado, que não piorou o trabalho, que ele não deixou de ser quem ele é, ele não perdeu a essência, pelo contrário, tá focado, tá trabalhando melhor, tá conseguindo iniciar e terminar um pensamento. Mas, enfim, chega esse paciente para mim. Se é a primeira vez que ele vai tomar remédio, ou se ele vai reiniciar o tratamento, né? Tomou há muitos anos atrás e tudo. Na minha primeira consulta, eu já explico como é que é o plano terapêutico. Então, eu já digo, olha, eu tenho uma pretensão de usar o tratamento, provavelmente ali por pelo menos 1 ano. Como seu quadro é uma ansiedade, é o primeiro quadro de ansiedade, ou tem muito tempo, a gente vai usar de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Então, eu oriento o paciente e se eu vou botar um tarja preta, eu sinalizo. Ó, esse tarja preta aqui, a intenção é que a gente use ele por 1 a 2 meses, até o antidepressivo estabilizar. Então, eu já deixo meio que tudo limpo. É claro que cada paciente é desafiador. Às vezes a gente fica um pouco mais, às vezes, enfim, a gente consegue tirar antes. Às vezes o paciente não usa. Mas eu meio que traço uma navegação, um plano de navegação para o paciente para ele saber, entendeu? Eu estou colocando, mas esse vai sair daqui a tanto tempo e esse pretende sair daqui a tanto tempo. É claro, gente, que eu sempre falo, na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Cada paciente é um. É um. Não tem, assim, é igual, mas... Cara, é muito individual. Eu voltei do congresso semana passada, estava no congresso São Paulo, e aí estava assistindo uma aula de um professor que trata transtorno bipolar resistente. Aquele paciente que já passou por 500 médicos, não resolveu, vai para ele. E aí, ele até brinca, que ele fala, a gente tem prescrição que a gente tem vergonha de falar que é da gente. De tanto remédio que a gente precisa colocar, ou de combinações, ou de coisas que saem do protocolo, que é meio off-label, mas porque cada ser humano é um. Verdade. O que funciona pra mim não funciona pra você. Tem gente que ama sertralina, tem gente que odeia sertralina, tem gente que ama estalopram, tem gente que odeia estalopram. Porque a gente tá falando da individualidade. Isso aí, exatamente. E se a gente não respeitar essa individualidade, a gente não consegue tratar a paciente. É a mesma coisa das pessoas chegarem para mim e dizer assim, quanto tempo eu preciso? Quantas consultas eu preciso para melhorar? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, se você consegue, a gente vai conversar, vamos começar o tratamento, mas cada um é cada um. Tem pessoas que respondem muito rápido. Os homens respondem muito mais rápido que as mulheres. É muito prático, me racionaliza pouco. Você trouxe uma direção para ele, ele vai fazer e acabou. A mulher não. Será? Não sei o quê. Aí entra em TPM. Aí acabou. Aí recomeça de novo. Então, cada um é um. Isso é muito interessante. Eu tô com 5 meses. A gente trouxe um resultado tão perfeito para ele que agora a mulher já fica muito mais tempo do que isso. Sim. Né? E o homem, você fala assim, olha, você precisa pegar essa caneca todo dia e fazer isso. Ele vai fazer, a mulher fala, esqueci, a criança me chamou, meu marido me chamou. E não lembrei. Então é muito, cada um é cada um mesmo, a individualidade é perfeita, não tem como você trazer mas você fez isso lá para minha tia. E você, o que você traz, meu amor? E uma coisa que eu gosto também, Dani, não sei se você concorda,
As pessoas pegam um diagnóstico e usam aquilo como Uma bengala. uma bengala para o Vestem resto a da camisa vida. do diagnóstico. Eu sou, e vive naquela sofrência com um diagnóstico. Sai até com um papel na mão e diz assim, olha, eu tenho isso tudo aqui. Para quê? Para ser a vítima. E aí, o que ela está buscando ali? Ser acolhida, ser aceita, não ser abandonada, não ser rejeitada. Ela traz isso de onde? Da bagagem. Isso é sintoma, né? Inclusive, isso é sintoma. Não, e ela traz isso de uma bagagem de uma situação que ela foi trazendo da vida, e ela traz aquilo, e aí eu faço o que com aquilo? Eu tomo a medicação, me estabilizo, mas eu quero ficar mostrando para todo mundo que eu tenho aquilo ali. Sim. Sabe? Eu tive uma paciente também que ela trouxe para mim assim, ela chegou e disse assim, olha, eu tenho um TAG e os médicos já disseram que não tem cura. E ela ficava, você não sabe o que é ter TAG. Não, as pessoas não sabem o que é ter isso. Porque ela resolveu trazer aquilo como bengala, amuleto, e eu vou usar. E aí hoje eu pergunto para ela, e aí, como é que tá o seu TAG? Ela, não tenho mais. Quem? Não lembro dele. E eu acho muito importante a gente falar sobre diagnóstico, porque hoje as pessoas chegam muito no consultório querendo um nome. E o Google traz muito isso, já o diagnóstico pronto, o né? ChatGPT, então, né? E aí as pessoas falam, eu sou border? Isso. Eu tenho autismo, eu sou TEA? As pessoas querem muito um nome. E eu até falei sobre isso no Instagram recentemente, do desconforto que às vezes é um pouco, porque, cara, a saúde mental, você dar um diagnóstico para alguém, pode ser uma libertação, como eu já dei diagnóstico de TEA para alguns pacientes meus que se compreenderam, então a vida toda fez sentido, o bullying, o isolamento, a dificuldade de relacionamento, o sofrimento no trabalho, enfim, tudo fez sentido e aí você abriu um mundo assim para a pessoa, cara, então eu não sou incapaz, eu não sou fraco. Isso. Então o diagnóstico também pode ser libertador, mas muitas vezes ele pode ser uma bengala. Então a gente tem que ter esse cuidado e as pessoas... O desconforto que eu falo é que as pessoas querem 2, 3 consultas uma resposta. E às vezes eu não vou ter essa resposta. Entendeu? Sim. Eu já fiz diagnóstico de transtorno bipolar em 12 minutos. 12 minutos. Eu tive uma crise de riso com a paciente, porque ela virou pra mim e falou assim, olha, eu sou assim, ela pegou o livro e me descreveu. Aí eu comecei a rir de nervoso. Ela, o que foi? Eu falei, cara, eu olhei, eu nunca fiz um diagnóstico em 12 minutos. Peraí, eu não posso falar que mas você me descreveu exatamente o livro. E eu tenho um paciente que eu levo 1 ano para entender exatamente o que o paciente tem. Que interessante. Eu tenho uma paciente que eu falo que a gente tem um vínculo muito legal e ela teve muita paciência porque ela vinha de outros profissionais, tratando depressão recorrente. Só que aí eu não sabia se ela tinha feito as doses certas, pelo tempo certo. Comecei a tratar e aí eu comecei a ver que essa depressão era muito recorrente, fiz o diagnóstico de transtorno bipolar para ela. E aí, tratei o transtorno bipolar, fica uma queixa de desatenção muito grande. Tem uma associação muito grande. E aí fiz o diagnóstico de TDAH, depois ela traz pra mim uma questão de socialização. Eu falei, não é possível, gente. Olha. Fechei o diagnóstico de TEA. Peguei o diagnóstico, fui pra uma professora, especialista em transtorno bipolar, e falei pra ela, eu tô maluca ou não? Porque eu tento não sobressair um monte de diagnóstico, né? Falei, será que eu tô fazendo errado? E aí eu contei a história, não sei o que, nananã. E ela falou, não, é isso mesmo. Só que a gente levou quase 2 anos para fechar todos esses diagnósticos. E ela teve muita paciência, né? E assim, às vezes tinha momentos que eu falava com ela, que eu me sentia, tipo, incapaz, né? Porque você fala, caraca, mas eu não tô conseguindo estabilizar. Até você entender que demora, as coisas demoram. As coisas não são rápidas. E até porque as pessoas estão tão acostumadas com aquele comportamento que ela não consegue perceber que é diferente. Em algumas consultas, ela não consegue trazer para você com propriedade, olha, eu tenho... Cada hora que ela vai trazer alguma informação que vai te somatizando aquilo ali, né? E aí foi, assim, muito desafiador, mas hoje ela vive uma vida super estável. Às vezes ela dá uma instabilizada, leve, mas ela não tem mais aquele sofrimento que ela tinha antigamente, sabe? Só que demora. Às vezes não. Então, gente, cada ser humano é um. E eu faço muita questão de diferenciar todo mundo dentro do consultório, sabe? De fazer a pessoa entender isso. Às vezes a pessoa não consegue, ela quer o diagnóstico, ela quer um nome, ela quer... Eu falo, calma, gente, espera, deixa eu pensar. Ou, por exemplo, ontem eu atendi uma jovem, depois de 6 consultas, eu consegui entender que realmente ela é borderline. Só que para eu dar o diagnóstico de border para ela, é uma coisa que vai pesar pro resto da vida dela, sabe? E pode ser uma bengala. Pode. Ou não, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado. E aí, ontem eu chamei a mãe dela, que a mãe dela sempre vai à consulta, e eu falei, olha, agora eu me sinto confortável para sustentar essa hipótese, porque eu já vi 6 horas, 6 momentos diferentes, né? E eu vi o real sofrimento, eu vi, sabe?
Então, se você ouve, se você acolhe, se você escuta, e se você vai vendo aquilo, né? Não tem um exame, gente. Psiquiatria não tem exame. A gente tem avaliação neuropsicológica que nos ajuda, corrobora, mas não fecha 100%, né? Eles são mais da triagem, do direcionamento. Mas eu não tenho um exame de sangue onde eu peço lá a glicemia e aí vem, tá diabética, tá deprimida, tá ansiosa. Não tem. Então, o que faz a gente fechar um diagnóstico é a escuta do paciente. Exato. Eu gosto muito, Dani, e dentro da experiência de centenas de pessoas também que eu já atendi, que quando a gente cura raízes emocionais da infância, de 0 a 7, a gente cuidou daquela criança que ficou ali trazendo todas as informações, porque aí há uma continuidade, ela trouxe todas as informações ali dos pais, tudo até os 7 anos, tudo é verdade, né? Ainda está naquela construção, tudo é verdade. Então, ela trouxe muitas informações emocionais daquela família. E ali ela vai amadurecendo aquilo aos 14, até os 14, depois até os 21 e para a vida. E quando a gente começa a olhar para esse contexto, fazer, e aí eu vou trabalhando com essa reprogramação daqui até lá, e a gente vai curando aquela criança, curando as fases da idade, a gente consegue ter um resultado muito positivo. Porque a pessoa chega para mim falando assim, olha, eu estou com um problema no meu relacionamento, acabou meu casamento, eu estou com um problema com o meu filho, e ela acha que o problema todo da vida dela é o atual. E quando a gente vai olhar, tem uma caixinha, várias caixinhas ali, que traz muitas mais informações que ela não fazia ideia. Eu estou com algumas clientes novas e hoje ela disse para mim assim, eu não fazia ideia de que o que eu estava vivendo hoje estava relacionado à minha infância, daquilo que eu sofri do abandono dos meus pais. Nunca conheci o meu pai. E essa dor me conduziu, eu não sabia que eu estava relacionado a isso. Então, isso é muito bacana quando você não fique baseado somente a um diagnóstico, claro que ele é extremamente importante e vai te ajudar a direcionar a medicação, só que quando você busca uma terapia de reprocessamento, de reprogramação, você vai passo a passo curando as suas feridas e a medicação também vai diminuindo e você consegue ter uma estabilidade muito maior. Eu carrego isso na minha história, né? Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade e eu não vivi o luto do meu pai por diversos motivos. E o luto do meu pai virou ansiedade, compulsão alimentar, distorção de imagem, tudo que eu já tive. E aí eu fui pra terapia e eu tratava tudo menos o luto do meu pai. Até que esse ano, falei, cara, chega, eu vou ter que olhar pra isso. Porque a gente tem tendência de correr da dor. Claro. A gente corre, né? Tendência a correr da dor. E aí, eu tratei essa questão do luto. Inclusive, fui visitar meu pai pela primeira vez. Eu nunca tinha ido no cemitério do meu pai. 17 anos depois. E foi o momento de maior paz da minha vida dos últimos tempos. Uau, que lindo. E eu achei que seria o momento de maior dor. E ali eu encontrei uma paz que talvez eu estivesse buscando há muito tempo. E aí você fala, Daniela, mas você achou paz no cemitério do seu pai? Sim, porque ali eu consegui trabalhar uma dor que eu tentava não ver, que eu fingia que não via, porque isso as pessoas não entendem, né? A gente... Ah, mas eu não penso nisso. Cara, mas isso tá dentro de você. Isso te governa o tempo todo. O tempo inteiro. E aí, eu até cheguei meio desorientada. Aí eu entrei, assim, no cemitério, né? Meu pai é judeu. Aí eu abri e falei, oi, moça. Eu vim ver meu pai. Ela ficou me olhando assim. Aí eu, 16 anos depois, a mulher, tipo, o que essa louca tá falando comigo assim, né? Falei, onde que meu pai tá? Ela me orientou, eu fui. E aí conversei com meu pai, né? Ali, sim, simbolicamente e tudo. E senti uma paz, cara, que desde os meus 12 anos de idade, talvez eu não tivesse nesse lugar. Eu falava que tinha um quartinho escuro, frio, escuro e cheio de teia de aranha dentro do meu peito que se desfez quando eu fui trabalhar o luto. Mas eu levei muito tempo para conseguir trabalhar. E eu faço esse relato justamente para falar para as pessoas, porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. Sabe aquelas bonequinhas russas? Eu acho que são russas, que você vai abrindo, que ela é grandona e fica pequenininha. Eu falo isso dentro do consultório. Nós somos essa bonequinha. Quem você é hoje contém a tua criança. Exatamente. Contém o seu adolescente. Então, se a sua criança chora, você chora também. Sabe uma coisa que eu faço dentro do consultório? Para trazer consciência para o paciente dessa dor, quando ele traz... Eu apago a luz, peço para ele fechar os olhos e falo... Imagina a sua Daniele com 8 anos. Olha pra ela. Acabou. Acabou, exatamente. Acabou. O paciente chora de soluçar. E aí eu falo pra ele, tá vendo?
Se você olha para sua Daniele, né, para mim de 8 anos e chora, olha como essa dor tá latente dentro de você. Exatamente. E é exatamente essa a minha linha de trabalho. Por isso que eu me encantei pelo seu trabalho quando me apresentaram. Eu vou na doutora Daniele. A gente tem vários profissionais Sim. aí que a gente. E aí eu vi, e eu percebi, quando eu levei o meu sobrinho até você, eu vi a sua maneira de trazer a anamnese para eu perguntar sobre a criança. Eu falei, tem alguma coisa diferente. E o quanto que esse trabalho que você faz, Dani, faz toda a diferença. Não é só sobre medicação. Não é só prescrever e vai embora 10 minutos, nem sei quem você é, nem lembro de sua fisionomia, vai embora. É isso que a gente percebe hoje em dia. E muito obrigada por você levar a sua profissão dessa forma. Porque essa forma humanizada, é isso que a gente precisa nos dias de hoje. Eu fico muito feliz. Obrigada pela... Sim, eu sempre falo isso. Eu fico muito feliz. E assim... É engraçado que o meu cérebro, às vezes, ele não me prega umas peças. Eu acho que ele me prega umas peças. Hoje eu atendi uma paciente que já é minha, antes de vir, e eu falei com ela assim, e o seu trabalho em tal lugar? Aí ela ficou me olhando, como se eu tivesse falado alguma coisa errada. Aí eu falei, ué, será que eu confundi? Mas isso nunca acontece. Será que eu confundi as pacientes? Aí ela... Não, eu falei, ué, mas você não ia trabalhar lá? Ela falou, não, eu ia, mas num dia antes me ligaram. Aí eu falei, tá, achei que meu cérebro estivesse me pregando uma peça. E aí eu presto atenção no paciente e às vezes ele me lança umas coisas assim que eu não lembro conscientemente, mas como eu tava prestando atenção, tipo, e aí, como é que foi a cirurgia do teu primo? Aí a pessoa me olha e fala, caraca, você lembra? E nem eu conscientemente lembrava que eu lembrava, mas porque a gente tá ali 100% pro paciente, Exato. ouvindo o paciente. Então, cara, é a medicina que eu acredito, é o que a gente tava conversando antes, né? Eu acredito na medicina do telefone. Me demanda muita energia, tá? E é o que eu te falei, eu não vou conseguir sustentar a correria que eu tô no dia a dia no sentido da quantidade de paciente. Em algum momento eu vou ter que diminuir. Mas é a medicina que eu acredito. É a medicina de ver o paciente com frequência, é a medicina de ligar. Ontem uma filha de uma paciente minha idosa, mandou a tomografia, a ressonância dela e falou, Daniela, eu tô muito nervosa. Eu falei, calma, deixa eu te ligar. Me fala, por que você tá nervosa? O que tá acontecendo? Deixa eu te explicar. E aí expliquei, tá, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... E é claro que às vezes eu não consigo fazer isso com rapidez, toda hora que eu gostaria, porque são muitas mensagens, são muitos pacientes. Às vezes a gente não faz tudo com perfeição, mas pelo menos eu tô sempre tentando. Porque eu tive um pai doente. Meu pai faleceu com tumor cerebral. Então, eu sei o que é ter o suporte de um médico. Porque o médico do meu pai era incrível. E eu ouvia minha mãe falar sempre isso. Que ele já falava, provavelmente vai acontecer isso a partir de agora. Então, ele trazia um pouco de segurança para minha mãe, dentro do caos, que era a doença do meu pai, que era uma doença terminal, paliativa, mas ele trouxe um pouco de segurança. E eu acho que eu tô até me emocionando. Eu acho que eu fiquei com isso na minha memória, sabe? Quando eu decidi fazer medicina, eu sempre quis desde criança. Minha mãe tentou tirar isso da minha cabeça. Queria que eu fosse juíza. Imagina vocês... Não ia conseguir, não tinha a menor condição. Isso é uma graça. Mas quando eu decidi que eu ia ser médica, minha mãe falou pra mim assim, Daniele, você vai fazer medicina. Só que eu preciso que você entenda que a medicina é amor pelo paciente. Você vai tocar o seu paciente, você vai colocar a mão no seu paciente, você vai ouvir o teu paciente. Às vezes vai chegar alguém lá que não vai estar tão cheirosinho, que não vai estar, né, ao longo da vida, da formação dos hospitais, uma pessoa que não vai estar, enfim. E você vai colocar a mão no seu paciente, porque a medicina é isso. E eu acho que isso foi ficando na minha cabeça. E assim, longe de ser a melhor médica, longe de ser mais técnica, longe disso. Mas eu acho que uma coisa que eu carrego é essa frase da minha mãe, é o amor pelo paciente, sabe? Porque é uma vida ali. É um sofrimento, sabe? E eu já passei por várias... E eu passo por experiências na vida, já deprimi, inclusive. E minha mãe fala pra mim, eu acho que você passa pra Deus te mostrar como é que é, pra você saber como é que é com o paciente. Eu falo, deve ser. Então, se for, eu vou levar, vou entender dessa forma, porque realmente só quem sabe, só quem teve uma depressão sabe que é ter depressão. Exatamente. Foi isso que me fez chegar à psicoterapia, porque eu vivi 3 episódios de depressão sem saber que eu estava em depressão. E foram episódios parecidos de perdas de luto, né? Então, eu perco uma gestação de 19 anos, com 5 meses de gestação, tive rubéola, perdi meu primeiro bebê, entrei em depressão. Perdi a minha mãe, entrei em depressão. E depois perdi um status, trabalhava numa empresa e perdi aquele emprego, entrei em depressão. Então, quando eu vou buscar para entender por que eu entrava naquele estágio, eu me apaixono por essa área e eu entendi que tinha caminho, porque aí eu desenvolvi fibromialgia nesse processo
engordei 30 quilos, perdi o sentido de viver, com 3 filhos e tudo mais. Quando eu curo tudo isso dentro de mim, da minha alma, de todos esses processos, não tenho mais diagnóstico de fibromialgia, falei, eu preciso levar isso para outras pessoas. E como eu trabalho com mulheres há mais de 20 anos, de forma dentro da religião, eu falei, cara, tem tanta gente doente, porque quando você se cura, você consegue ver as quantas pessoas estão doentes. E aí eu falei, eu preciso levar. E a minha intenção era só levar para dentro do meu ministério ali dentro da igreja. Não tem como. Você se apaixona por tal forma que você quer levar para todo mundo. Então, assim, eu fico extremamente feliz também. Por isso que eu acho que eu me conectei tanto com você, porque eu vejo amor naquilo que você faz. Você trata... é a pessoa, não é simplesmente mais um. E isso que faz toda a diferença. Eu tenho certeza que você vai voar muito, porque o seu trabalho é muito diferenciado. Todas as pessoas que eu indico para você chegam para mim e falam, nossa, ela é diferente, ela escuta, ela dá atenção, né? E tem até uma pessoa em comum que esses dias lá no salão, eu soube, a minha manicure falou, ela vai lá, a filha dela vai lá na doutora Daniele. Aí eu, é mesmo? Ela, nossa, ela é maravilhosa, né? Não tem como falar outra palavra, Dani. Você é maravilhosa naquilo que você faz, porque você coloca o teu coração ali. Esse é o chamado. Eu fico muito feliz. E eu sou fã mesmo, trago isso quando eu te indico, eu falo dessa profissional que você é, ela é diferenciada. Mas será psiquiatra? Vai lá e vê. Se você não gostar, troca, mas dá ouvido. Porque ela é humana, ela vai te escutar, ela não vai só prescrever. Sim. E as pessoas voltam de lá apaixonada também. Eu agradeço, fico muito feliz, assim. Eu acho que esse é o meu objetivo, sabe? Eu acho que... Eu sempre falo que... Ai, caramba. Tô emocionada. Tudo bem. Durante 6 anos de medicina, eu chorei todos os dias da minha faculdade. Porque minha mãe tava deprimida. Só que eu nunca desisti. Porque, sei lá, eu nunca tive dúvida de que eu devia ser médica. E eu nunca entendi por quê. Porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu não sabia que área que eu ia seguir. E, sei lá, hoje eu acho que... Acho não, né? Eu entendo que tinha um propósito, Deus tinha um propósito pra mim. Porque é o que eu falo. Tem muito a aprender, eu sou muito nova na área da psiquiatria, né? Eu tenho muito pouco tempo até na medicina. Sim. Mas eu acho que o amor transforma tudo, né? Porque às vezes eu posso não saber, eu posso não ter a melhor experiência, mas aí eu vou ligar para um professor, aí eu vou ligar para outro médico, eu vou pedir ajuda, eu vou falar socorro, alguém me ajuda, porque, né, a gente faz supervisão, claro. A gente precisa de orientação. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, às vezes um caso muito grave. Enfim, e eu acho que é isso que faz toda a diferença, é entender que a gente está lidando com uma vida, como ser humano. E eu sempre penso, né, essa pessoa é familiar de alguém. Se fosse meu pai, né, como foi já meu pai. Então, acho que é isso. E tem uma família por trás daquilo tudo sofrendo também, né? Porque uma pessoa com um problema emocional, uma depressão, uma ansiedade, qualquer diagnóstico, ela não está sofrendo sozinha. Não está. Existe toda uma estrutura familiar ali também passando por aquele sofrimento. Então, não tem como você não tratar aquele ser humano. E que você nunca perca isso, Dani. Porque a gente vê diversos profissionais que... devido à demanda, devido, né, plantões, e vai se perdendo esse humanismo mesmo, de encarar o outro como um ser individual. Que você traga sempre isso dentro de você. Se eu perceber, né, aos longos da vida, eu vou falar, Dani, volta! Você pode puxar, você puxa meu cabelo. Volta! Mas eu falo isso na minha terapia, sabia? Eu sempre falo disso com a minha terapeuta, assim, que... porque às vezes a agenda tá cheia e não sei o que, nananã. E eu falo com ela... Eu falo nessas palavras. Amanda, eu tenho medo de perder minha humildade. Ela fala, Daniela, você não vai perder sua humildade. Porque se você se preocupa em não perder, você não vai perder. Mas eu tô sempre pensando nessa questão. Sim. Porque, né, a agenda fica cheia. Nossa, um monte de gente falando e tal. Mas eu fico aqui, sempre centrada, sempre focada. Porque não é sobre isso. Eu gosto. Eu acho que eu adoro. A gente adora aparecer no Instagram, adoro falar. Eu gosto. Sim. Mas não é sobre isso, sabe, a vida. Então... É o que eu falo, eu tô numa demanda muito absurda, eu tô tentando me reorganizar, porque eu não quero perder o time de conversar com um psicólogo. Às vezes eu tô tão sobrecarregada que eu não tenho uma hora mesmo. O que eu te falei, segunda-feira eu fiquei 3 horas sentada respondendo o paciente na mesma posição. Meu marido trouxe comida, eu comi, devolvi pra ele
E não é isso que eu quero também. Eu tenho que estar bem para os meus pacientes estarem bem. Então, eu estou sempre monitorando e sempre atenta a isso. Mas se por acaso você perceber, você arranca meu cabelo e fala, volta, garota, que você está se perdendo no lugar. Você é ótima. Mas olha, você acredita que está acabando? Eu não estou acreditando. Eu também não, Porque para mim tem 15 minutos que eu estou aqui. Paty, sério? Temos um pouquinho ainda? Quanto tempo? 15 minutos. Ai, que bom. Graças a Deus. Diz para mim, além dessa questão, que eu também gostei muito da sua percepção, além da medicação ali, você também gosta de pedir o exame de sangue para ver as taxas de vitaminas. Como é que é esse olhar para isso? O que você entende que pode ajudar uma suplementação? Exatamente. O que acontece? Eu estou vendo um ser humano, eu não estou vendo um cérebro, né? Até porque a ansiedade tem repercussão no coração, a pessoa vai para o cardiologista, vai para o pneumologista, vai em todo mundo antes de chegar na psiquiatria, porque ele acha que é infarto, que ele acha que é asma, que é qualquer coisa, que na verdade é ansiedade. Então, a gente sabe que uma vitamina B12 baixa gera muito cansaço, falta de concentração. Uma vitamina D baixa, uma tireoide descompensada. Eu pedi um exame de uma paciente, já é minha, né? Ela não fazia um tempão, acho que desde o início, deve ter um ano que ela tá comigo. Aí eu falei, olha, eu preciso do exame. O TSH dela tava altíssimo, 150, uma coisa. Falei, repete porque tá errado. A gente repetiu, não tava errado, tava certo. Então, a gente tem que olhar o ser humano como um todo. Então, vitamina D, vitamina B12, magnésio, TSH, ferritina. Mulher menstrua muito, né? Às vezes perde muito sangue ali na menstruação, sente um cansaço, sabe? Sem energia. Aí a gente tá lá dando antidepressivo pra pessoa, troca remédio, aumenta a dose e nada funciona. Aí você vai fazer a B12. Eu peguei B12 de 80. A gente quer, o objetivo é acima de 600, 80. A pessoa não vai levantar da cama, gente. Sim. Então, a gente precisa fazer os diagnósticos diferenciais, clínicos também, né? Um pré-diabetes, um paciente inflamado, né? Um paciente que está sedentário. Ou os pacientes que começam exercício físico, falam para mim, cara, minha vida mudou, nem preciso mais do remédio da noite. Não preciso mais tomar remédio para dormir. Porque faço exercício físico, meu corpo está cansado e eu durmo. Então, pensar medicina, né? Pensar psiquiatria para mim, né? Saúde mental é muito além do remédio, né? Na minha anamnese, sempre peço, às vezes na primeira consulta não dá tempo, se o paciente precisa falar muito, eu deixo ele falar, mas eu sempre pergunto, como é que tá a questão sexual? A gente tem que fazer sexo, gente. Sexo é prazer e a vida. Que uma pessoa, quando está com algum distúrbio, é algo que também diminui muito. Muito. Como é que tá a relação com a comida? O exercício físico, sono, rede social, tempo de tela. Eu pergunto tudo isso, porque vai fazer diferença. Tudo isso influencia. Água, sabe? Cocô. Tem que falar do cocô também. Tem que falar tudo. Então, assim, nós somos um organismo inteiro, nós somos um ser humano inteiro, sabe? Então, a gente precisa olhar para isso e entender que cuidar da saúde mental, gente, não é tomar remédio. Não é tomar remédio, exatamente. Não é. Saúde mental não é igual a remédio. Saúde mental é igual a exercício físico, alimentação saudável, boa noite de sono, boas relações humanas, psicoterapia e, se necessário, remédio. Que lindo. Né? Então, a gente tem que olhar para isso tudo. Como é que tá socializando? Tá saindo? Tá com os amigos? Isso desmistifica muitas coisas, né? Pelo fato das pessoas buscarem somente uma medicação. Por isso que faz diferença buscar um profissional que vai te olhar para o todo. Sim. Não é somente 3 gotinhas de manhã, de tarde e de noite. Não é mesmo. Não é mesmo. Você vai se estabilizar, mas você não vai sustentar. E aí, o que você precisa? Fazer todo esse contexto, exame de sangue, olhar para as suas vitaminas, fazer a terapia, buscar um profissional onde você vai se conectar para você conseguir falar sobre as suas emoções e estar estabilizado. Isso é por um período. Terapia eu também falo, as pessoas falam, mas quanto tempo? Não, gente, não vai ficar por muito tempo aqui, meu amor. Mas a minha eu tô. Não, a terapia é para quando for necessário. Eu sempre digo assim, olha, pode ir, quando você precisar, você volta. Não, mas a minha eu tô quinzenal. Falei pra ela, porque como minha vida é muito agitada e eu trabalho com muitas coisas, eu falo pra ela, olha, de 15 em 15 dias eu preciso de você, porque também eu tenho uma vida muito cheia de coisa, eu vou me instabilizar. Então, eu nem corro o risco de me estabilizar, não, entendeu? Eu fico com ela lá pontualmente 15 em 15 dias. Eu falo assim,
sigo a minha terapeuta, porque, né? Eu Todos faço nós terapia. Ontem eu falei com ela assim, oi, minha terapeuta querida, tinha um tempinho que eu não falava com ela. Minha terapeuta querida, ela, você não tem vergonha, não? Eu falei, não. Mas a gente, claro que a gente trabalha muito em relação a isso também, mas sempre que for necessário, eu digo para eles, estabilizou, está pronto, não é para ficar aqui de bengala comigo. Primeiro que você precisa aprender a lidar com a sua vida sozinho. E você, quando for necessário, você pode voltar, eu estou aqui. Sim. E eles vão para a vida e daqui a pouquinho... E quando passa um mês, eu acho que eu não vou conseguir, não. Tudo bem, vamos voltar. Sim. Mas é aquilo que você disse da medicação. Que hora que a gente vai começar a ir desmamar isso? É preciso você também trazer esse autocontrole, né? E o domínio próprio é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode desenvolver nele. Sim. Isso é lindo demais. Eu digo que autoconhecimento é tudo. Tem uma frase que eu amo, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. É verdade. Cara, pra mim essa frase é uma das coisas mais maravilhosas, porque até os seus traumas, as suas relações se tornarem conscientes, quantas mulheres que têm pai alcoólatra não se relacionam com homens alcoólatras? É uma repetição. Eu gosto de dizer o seguinte, nós somos uma repetição. Eu vivi lá com os meus pais, eu tive pais alcoólatras e mãe depressiva, todo um contexto ali. Eu repeti muitas coisinhas deles dois. E aí, olhando para os meus irmãos, eu só não repeti a questão do alcoolismo porque para mim foi algo muito traumático. Então, ao invés de eu repetir, eu rejeitei. Então, eu não gosto da bebida pelo tanto que eu vivi ali. Só que, quando você vê uma família que tem brigas, relacionamentos conturbados, você vai atrair. Porque eu gosto de dizer que a gente tem um imã instalado aqui e eu vou atrair mais do mesmo. Eu só vou conseguir atrair para que eu me relacione baseado na informação que eu já tenho. Então, se eu tenho um relacionamento abusivo, agressivo, um homem alcoólatra, eu só tenho essa informação e é isso que eu acredito que é um relacionamento. Eu vou lá buscar aquilo dentro de uma consciência de uma consciência limitada. Eu vivo naquela linha. E quando eu expando a minha consciência, eu entendo que aquilo ali é uma historinha do meu pai e da minha mãe. Eu não preciso repetir. Carregar aquilo. E aí eu vou reprogramar aquilo que eu trouxe e vou construir a minha própria história. Isso é muito libertador, gente. Eu não preciso viver 50 anos sofrendo, eu não preciso. Eu tenho uma amiga que viveu muitos anos num caos. E a gente estava muito próxima no momento da vida dela, que ela estava num relacionamento muito caótico e eu fui uma que ajudei a arrancar ela desse relacionamento. Só que ela falava pra mim, Daniele, eu preciso do caos. Ela é psicóloga, então ela tem consciência. Uau. Eu preciso do caos. Eu falei, não, você não precisa do caos. Você conhece o caos, mas você não precisa viver dentro dele. Então, assim, o que eu mais vejo no meu consultório, as pessoas sentarem e falarem assim... Porque hoje o pessoal fica assim, eu não sei se é pra falar na terapia ou pra falar aqui. Eu falo, gente, fala tudo aqui e na terapia. E aí eu te oriento. O que não for da minha área, eu vou falar, ó, entendi, acolhi, mas isso você vai discutir lá. Mas fala tudo, porque as pessoas acham que tem que chegar lá e falar, tô com dor de cabeça, não tô com dor de cabeça, fiquei enjoada com remédio, não tá funcionando. Não é isso minha consulta. Eu falo, fala tudo, fala, anota. Eu falo até do meu caderninho mágico, anota tudo e traz pra mim. E eu vou conversar sobre o assunto e vou deixar claro. Não me meto em área que não é minha, mas eu gosto de conversar, faz parte de mim. E as pessoas falam pra mim assim, eu tô me tornando a minha mãe. E eu sempre disse que a única pessoa que eu não poderia me tornar era minha mãe. Exatamente. Então, não olhar pra isso é deixar que o inconsciente te domine. E você vai chamar de destino e você vai falar, eu tinha que viver porque minha mãe viveu. Não tinha. Não tinha. Você não buscou, você não tratou. Você não se conscientizou e o inconsciente dominou tua vida. Isso aí. Então, assim, as pessoas não precisam... É claro, gente, que a gente está falando aqui não é super fácil. Tem questões financeiras, enfim, tem muitas coisas. Mas a gente precisa ter essa noção de que existe libertação. Existe uma vida melhor, um caminho melhor para você seguir. Você não precisa seguir historinhas de ninguém, você pode construir a sua. Exatamente, a sua própria. Isso é muito, muito libertador. E eu acho que a gente vai ter que ter parte 2, parte 3. Eu também acho, porque eu não tô satisfeita, eu quero mais, tô brincando. Eu acho que a Paty acelerou o relógio. Eu também acho, Paty, você tá mudando o horário aí. Eu tô com pressa, mas não aqui. Poxa vida, passou muito rápido, Passou. Não deu nem tempo. Eu tô com uma lista aqui de perguntas e não fiz nenhuma. Deixa salvo pra voltar, que aí depois a gente conversa. Eu acho que a gente vai precisar de 2 horas. Mas olha, antes de eu encerrar aqui, deixa eu trazer um recado para você. Você gostou do nosso bate-papo aqui e você ainda não se inscreveu no nosso canal?
por favor, se inscreva aqui, curte, envie esse podcast, essa conversa, esse bate-papo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, que está refém de uma medicação, que não faz uma terapia, que está completamente doente. Você não pode deixar de compartilhar com ela essa live, essa aula, essa entrevista, porque foi extremamente importante. Eu tenho certeza que algo que a gente falou aqui impactou a sua vida e você vai pensar antes de tomar uma outra decisão, ou então antes de ficar aí se anulando, acreditando que é só isso que você tem para a sua vida. Você tem muito mais, você tem uma vida inteira. Você foi chamada para viver uma vida em abundância, sabia? E que tipo de vida que você está vivendo? Você não pode mais se permitir ficar nessa situação. Pra que viver na escassez? Não precisa. E escassez abrange tudo, né? Escassez que eu digo de amor, escassez de dinheiro, escassez de autoestima, né? Vivendo pouco, assim. A gente não... Eu acho que Deus deu uma oportunidade da gente viver uma vida muito bonita. Eu falo, a vida do adulto é instável. Não é feliz o tempo todo. A gente visita tristeza e volta. Visita raiva, frustração. Mas a gente tem que tentar passar a maior parte do tempo na alegria, vivendo a vida. Porque é o que minha mãe diz. Quando uma doença chega, aí sim... a gente realmente fica com mais dificuldade de viver. Enquanto isso, vamos viver intensamente tudo que podemos. Exatamente. Dani, eu nem sei o que dizer. Eu quero você mais vezes. Eu acho que a gente já pode marcar na agenda. Eu não sei se esse ano ainda, né? Porque existem muitas coisas acontecendo. Hoje mesmo temos uma inauguração aqui mesmo, onde a gente está no estúdio ali aqui no shopping. Diz pra gente aí essa novidade aí que você está trazendo tão bacana. Então, gente, eu tô lançando uma marca fitness que tem tudo a ver, tá? Não é nada a ver, não tem tudo a ver, porque, ó, estilo de vida, né? Estilo de vida. Você mudou o seu, e eu mudei meu estilo de vida. Lançando uma marca fitness, se chama Zohar. E aqui no Cadima, primeiro piso, do lado da CVC, a gente está lançando hoje, 19h30. Então, você que é daqui da cidade, vem participar dessa inauguração aí da loja, prestigiar e vestir, porque a marca é linda ali, as peças são lindas. São muito maravilhosas. Parabéns pela profissional que você é, mais uma vez. Obrigada. Que você venha ter sucesso aonde você colocar a sua mão, Amém. Que a planta dos seus pés, aonde pisar, venha ali transformar aquele local, não só nessa área da psiquiatria, nessa área sua empreendedora, empresária, que você tem isso muito no sangue, mas nos lugares que você passar, nos seminários, que você leve esse coração, essa verdade sobre a profissão que você escolheu, porque isso é você. Não é sobre ser uma psiquiatra, ser uma empresária. É a Daniele ser essa pessoa. Continue assim. Muito obrigada pelo convite. Eu amei, estou sempre à disposição aqui. E me siga no Instagram, posso fazer? Claro. Propaganda, Daniele Weissman. É difícil, mas deve estar escrito em algum lugar. Sim, né? Vai estar aqui. Muito obrigada por tudo, gente. Foi um grande prazer estar por aqui. Eu amei. A gente que agradece. E agora, antes da gente encerrar, quero dizer para você que aqui no Chave Mestre a gente tem parceiros que ajudam a gente a estar com essa missão aqui. Então, nós temos aqui, vamos falar do Realize, o Estúdio Realize. É esse estúdio aqui onde a gente se encontra, que tem um local preparado, tanto para você construir o seu podcast, para você gravar o seu curso, para você fazer o que você quiser, porque a Paty e o Hugo são maravilhosos. Entre em contato. O contato está aqui, Estúdio Realize, segue eles no Instagram. Tem também o WhatsApp. O Estúdio Realize realiza o seu sonho. Se você deseja construir algo diferente dentro do seu trabalho, se você tem aí algo e quer trazer para cá, você também, Dani, imagina você criar o seu podcast nessa área. É meu sonho, sabia? É mesmo? Que legal! Então, o Estúdio Realize pode realizar o seu sonho, tá bom? Também temos outro parceiro, que é o FP Postcard, que também está aqui com a gente, com essa parceria incrível. Se você quer conhecer um pouquinho do trabalho dele, vai lá no nosso Instagram, no meu e da Cíntia. Ele está construindo a nossa página lá. Ele faz um trabalho muito bacana. Se você tem aí o seu negócio, se você quer colocar o seu Instagram um pouco mais profissional, com uma visão diferente, chama lá o Fábio. Tenho certeza que essa empresa vai poder te ajudar a construir uma ferramenta aí um pouco mais funcional para a sua área de trabalho. Tá bom? E se você quer ser o nosso parceiro aqui desse Chave Mestra, vem aqui, tem o meu Instagram da Cíntia. Hoje eu vou falar do meu WhatsApp, né? Eu acho que não está ali, tá da Cíntia, é o meu, mas o meu WhatsApp 22 997 40 2244. Entre em contato comigo, com a Cíntia, através da nossa rede social, e vem ser um parceiro desse podcast, que eu tenho certeza que vai levar aí muitas mensagens ainda. Além da gente passar no nosso YouTube
E no canal do Instagram, a gente também passa na TV Real. Toda sexta-feira, 7 horas da noite, a gente está ali na TV Real. E você também, a sua marca, pode estar ali junto com a gente. Tá bom? Sejam bem-vindos. Então, mais uma semana se foi. E com muita alegria, com muita satisfação, a gente termina aqui. E vamos já deixar parte 2, 3. Diga para mim, se você gostou... Coloque aqui nos comentários se você quer novamente a Dani aqui. Deixa um recadinho. Faz uma força para eu voltar, galera. Que a gente tem certeza que a gente vai ter outros episódios desses, tá bom? Grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.